Foram 9 meses de planejamento, 4 para a execução. 11 dias de evento e a Amazônia está no centro do mundo quando o assunto é debate sobre clima e meio ambiente. O nosso bate-papo de hoje da série Alepa pós-COP30 é com a mulher que pensou sobre isso, executou aqui na Green Zone, ela e um time afinado de especialistas. Porque se é para organizar, vamos organizar direito. É por isso que a nossa série hoje conversa com Rita Ganem, aqui com a gente. Ela é CEO da empresa mais importante aqui na Green Zone. A gente está falando de alguém que organiza tudo para mim, para você e para todo mundo. Rita, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que é um porre para todo lado, é inclusive às vezes parar. Essa nossa série, ela está conversando com as pessoas que fizeram diferença, que fizeram tudo isso acontecer aqui na Green Zone e outros espaços, mas é muito pai d'égua te ter aqui, como a gente diz no norte do Brasil, para a gente entender um pouco dessa dinâmica, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então eu já começo te dando os parabéns e dizendo da nossa alegria de fazer parte dessa história. Rita, bem-vinda. Queria que você começasse falando do desafio. Grandão, pequenino. É. Como diz, pensar pequeno, pensar médio, pensar grande dá o mesmo trabalho, não dá? Exatamente. Então aqui a gente pensou muito mais do que grande. O desafio foi o maior que a gente já teve em toda a nossa jornada. Um desafio não só pela assim, a entrega, o nome COP30 já traz assim um peso muito grande. Mas o desafio é pela distância que a gente tem, norte, a dificuldade de fornecedores, a dificuldade do local com relação ao espaço onde a gente ocupou, que não era um espaço que poderia receber um evento com toda essa grandiosidade. Foi criado, né? Foi criado para isso. Esse parque era para a população, não era para receber um evento. Mas a gente entregou. Isso daqui é um exemplo de que não existe dificuldade, existe sim desafios que a gente tem e que a gente acredita que a gente pode conseguir. Então, o pensar grande fez sentido. A gente chegou lá, entregamos, está tudo muito lindo, está tudo muito verde. O legado que a gente gostaria de deixar para a cidade, desde o começo, hoje a gente pode dizer com muita gratidão que a gente está conseguindo entregar isso assim de uma forma com um diferencial muito grande. E ainda dizem que a maior COP que já teve em todos os tempos, a Green Zone, que já existe há 5 anos, né, foi em Dubai, que teve a presença dizem, né, de 200.000 pessoas. Mas a nossa está desafiando aí e a gente já está batendo na casa de 250.000 pessoas presentes aqui nesse lugar. E ainda não fechamos o dia de hoje, então a gente pode pegar e realmente na casa, exatamente, bater nos 300.000 pessoas durante todo esse período passando aqui. Amazônia, amor. Existe um calor humano, existe uma turma que está inserida. Eu queria justamente falar sobre isso, Rita, porque em todos os estandes, eu falo, lógico, aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que a movimentação foi intensa por causa da nossa própria programação. Diversos painéis em que as pessoas puderam acompanhar, discutir, aprender e contribuir também. Todos os estandes tiveram uma movimentação intensa. E eu acredito grandiosamente que não vai ser a COP das COPs, simplesmente, como o próprio presidente Lula faz questão de sempre falar, durante as oportunidades com a imprensa, mas eu acho que ela é a COP das COPs, é algo extraordinário, porque independente de onde as pessoas estejam, elas queriam estar inseridas, elas queriam vir. Ah, tem um stand, eu vou participar do painel. Ah, tem uma fila para participar, eu vou estar na fila. Ah, porque eu vou pintar, não sei o que, tem muita gente, eu vou esperar. As pessoas estavam receptivas para isso. Eu queria que você falasse também, porque eu acho que é uma alegria para a gente que está aqui no estande da Assembleia Legislativa, imagine para vocês que organizam, das pessoas estarem presentes e realmente contribuírem. É a COP da inclusão. É a COP onde a gente tem a sustentabilidade muito presente, a diversidade muito presente. Então, essa COP trouxe para a população de Belém, a população do Brasil, de que ela está incluída e inserida nesses grandes projetos que o Brasil traz de uma forma muito diferenciada. Então, assim, só em tempo real, legal, mostrando que é uma COP de inclusão mesmo, são 258.258.
Até o final do dia a gente vai chegar perto dos 300. É isso. Então isso Gente, já é incrível. um sinônimo de sucesso. Também concordo. Agora, quando a gente fala sobre desafios, como você já disse logo aqui na abertura do programa, sobre distância, sobre o espaço que deve ser criado, eu queria que você falasse também sobre os desafios de entender que cada estante tinha sua particularidade. Cada estande, desculpa, precisava estar preparado. Como é organizar uma diversidade também de pontinhos, né? Porque cada um tinha um tamanho, cada um tinha uma estrutura, cada um tinha um tipo de entrega a ser feito. Como foi esse desafio? É, não. O desafio começa, como eu te falei, né? Os maiores fornecedores que a gente tem aqui, eles são de São Paulo, Rio e Brasília, dos grandes polos de grandes eventos. Então, assim, só de carretas vindo para Belém são 150 carretas. Uau! É. De pessoas envolvidas trabalhando, a gente está falando de 1.200. Isso, diretas, e tem todo um conjunto de indiretos. Hoje, trabalhando dentro do evento, a gente tem uma média de 1.000 pessoas trabalhando dentro do evento, diretos 700 e indiretos 1.000. Então, a gente chega assim, e aí falar de cada stand, esse planejamento também foi construído por nós. Então, todos esses projetos foi construído dentro do departamento comercial da empresa, que não só desenvolveu os projetos, mas também como comercializou tudo isso. Então, a organização da Green Zone não só resume só o espaço. A empresa absorveu também a organização, assim como a comercialização e o planejamento de cada um desses expositores, de cada um desses clientes. E aí eles vinham com a demanda e a gente trabalhava e dava a experiência para eles de uma forma individual. Hoje todo mundo quer não estar na COP. Estar na COP por estar não é só isso. Eu acho que a gente tem que vender, a empresa tem uma filosofia de vender uma experiência. Hoje nós buscamos ser diferentes, únicos, dentro da nossa expectativa. Então essa experiência para a gente é o nosso grande diferencial. É trazer com que você seja não só uma pessoa participante, mas que você seja único. Então, não só como visitante, mas também como os expositores tiverem esse momento único aqui junto com a gente. Muito legal. Eu sei que esse é um evento internacional, o mais importante sobre clima e meio ambiente do planeta. Então, exigia-se uma empresa como de Rita e outras pessoas que fizeram esse processo colaborativo. Mas como foi integrar a expertise de vocês, que são acostumados com eventos grandiosos como esse, com todos os seus desafios, mas agregar o regional, as pessoas que são daqui? Como foi esse teu trabalho? É um trabalho desafiador, porque Belém não estava tão preparada para receber, em termos de infraestrutura, um evento tão complexo como esse. Mas essa nossa montagem começou no dia 4 de julho. Adentramos dentro do parque. Então a gente está falando de julho, agosto, setembro, outubro. Então a gente teve 4 meses para poder preparar esse time para entender a magnitude desse evento. Então, pessoas daqui foram preparadas ao longo desses 4 meses para poder receber esse evento e hoje está aqui realmente representando o estado de uma forma muito especial. Então, hoje, Belém está preparado não só para receber um evento como esse, mas como qualquer outro. Então, isso foi muito bom. Belém recebeu um legado. Então, Belém está recebendo esse legado, recebendo um legado de uma forma muito especial. Não só sendo único, mas também de estar preparado para poder fazer parte dessa representação do Brasil com o mundo. De saber que nós somos capazes, sim, de fazer um grande evento desse numa cidade que é onde dizem que não tem estrutura sim. A cidade é capaz de receber sim, não só na forma inclusiva, mas também de receber deixar esse legado e receber esse legado e daqui para frente fazer parte desse momento de fazer a diferença. Eu creio nisso grandiosamente. Eu sei que a gente falou sobre esses desafios que unem desde pessoas, infraestrutura, mas se tu pudesses tirar um momento, Raina, isso foi o mais difícil, mas nós vencemos. O que a gente poderia dizer? E mesmo assim é uma vitória. Tem eu sei que talvez a lista possa ser maior, mas eu queria que você compartilhasse, porque a gente está falando de bastidor e é legal. Olha, dá para escrever um livro. Eu acho que eu ainda tenho que escrever o livro da COP. Eu espero que sim. Vai dar para escrever um livro. E esse livro é grande, grosso, mas a gente teve alguns grandes desafios, do tipo motim de empresas que diziam que não recebeu e recebeu e queriam
né, deixar de trabalhar, enfim, por uma situação, tipo, da gente ficar algumas horas parado, crises de questão de energia, que a gente teve alguns problemas com gerador, que foram empresas licitadas a parte do nosso contexto como um todo. A gente, por exemplo, eu acho que o desafio começou desde o dia que nós chegamos até aqui. Uma história muito única, que a gente alugou um hotel, não vou dizer nomes, Ok. fechamos o hotel, Depois a irmã vai me falar, mas tá bom. depois ainda fala com muito carinho. E aí ele foi vendido duplamente para uma outra empresa. E a gente, óbvio, com mandato judicial, entramos e absolvemos o hotel. Então, isto é, hoje a gente cuida da limpeza, cuidamos de toda a parte de segurança, toda a parte de alimentação e troca de roupa de cama e tudo mais. Então, a gente não só está gerindo um evento, mas também gere outro, um estabelecimento hoteleiro para receber os nossos funcionários. É forte. Então, assim, a gente tem algumas histórias do tipo, compramos materiais para ser entregues dentro dos quiosques, né? Que a gente também faz a parte de comercialização da alimentação. Sim. E a empresa não entregou as geladeiras, os frigobares, certamente. Então, novamente, a gente vai a um lugar para poder comprar duplamente isso. E assim vai. A gente tem uma série de problemas que foram. Eu acho que não são problemas. Acho que tudo na vida eu enxergo como desafio. Sim. Os desafios estão aí para a gente mostrar que nós podemos, que esses desafios que a gente venceu. E a gente se vê merecedora a esse lugar, merecedora disso. Porque ninguém está aqui à toa, ninguém chegou aqui à toa. Verdade. Então, o problema, você enxerga e você olha para ele de uma forma. Então, isso para mim não são problemas, são, na verdade, é gratidão, né? De saber que a gente conseguiu entregar e isso aqui hoje está aqui entregue com todos esses desafios que foram vencidos da melhor forma possível. Desde o hotel, desde o gerador, desde uma dificuldade até de comunicação interna entre o time, de brigas internas entre o time, porque o nosso maior desafio mesmo foi gerir pessoas. Sim. Gerir pessoas que cada um tem uma expectativa, cada um tem um sonho, cada um tem. Então, nós Tem até uma própria ideia de trabalho, né? isso. Então, nosso maior desafio nem foram esses desafios externos, mas foram internos, aonde a gente precisou gerir o sonho, de gerir a inteligência emocional de cada um, de gerir o choro, né? A distância da família, né? A distância dos filhos como um todo, a distância de casa. Sim. Então, esse é o nosso maior desafio, porque as pessoas têm que ser tratadas de uma maneira que a gente tem que ter empatia com cada um. Então, aí, o nosso maior desafio, em resumo, foi gerir todas essas pessoas que aqui estiveram ao longo desses 9 meses de planejamento desse evento. Não é só de 4 meses. Então, hoje nasce um filho que a gente entrega para a cidade e a cidade vai receber esse legado. Então, eu sou grata a essas pessoas que trabalharam comigo durante esses 9 meses e vão estar ao longo de mais 2 meses, porque a gente tem aí um trabalho de desmobilização também. E eu convido você, porque a gente vai estar aqui também doando coisas desse lugar que fica lá, que top. Então a gente está doando camas, estamos doando colchões, travesseiros. Quando vocês vão fazer isso? A partir de amanhã, Entendi. a gente já começa a desmobilizar todo esse lugar. Então essa madeira pode ser doada, se você tiver alguém para doar. Nós estamos aqui, a gente dá esse legado para vocês. Maravilha. Mobiliários não, para os mobiliários nós vamos retirar daqui. Mas toda a madeira, todo o carpete, todo esse tecido, as camas que os nossos trabalhadores ficam. Olha, eu tô querendo levar o cenário da Assembleia Legislativa. Eu vou ter autorização? Você tem autorização de Então pronto, já está registrado. Você tem negócio gravado, aí eu vou levar. A gente vai montar lá na Assembleia o pós-COP 30 com cenário. Então, Aí, fechou. fechou a árvore. Essa árvore, o árvore é muito legal. É toda à vontade, ele é seu. Legal. Só tem que fazer O trâmite. no ter feito. Aonde eles vai ser destinado, pessoa e forma da gente deixar esse legado. Isso é maravilhoso, muito bom. Rita, eu tenho pedido para todos os nossos convidados dessa série deixar para gente uma mensagem de que a Amazônia ela é diversificada, ela tem as suas particularidades, mas ela tem um povo extraordinário. Eu queria que você deixasse essa mensagem como tu bem disseste. Nós podemos juntos, seja só aqui a turma da Amazônia, vocês que vêm de outros estados, de outras regiões do país, mas que nós podemos cuidar da Amazônia, das pessoas, em comum acordo para o futuro do planeta. Queria que você deixasse essa mensagem final. A mensagem que eu tenho é que nós
Primeiro, temos que ter empatia pelo outro e que juntos podemos tudo. Que muitas vezes temos as nossas diferenças por uma questão cultural, ou as nossas diferenças por uma questão de educação, ou da onde nascemos, ou da onde viemos. Mas no fundo, viemos do mesmo lugar e vamos embora para o mesmo lugar. E quando a gente tem Deus no coração, ou a fé que te empodera, seja onde ela estiver, a gente acreditar na gente, acreditar no todo, e saber que podemos construir, sim, juntos, uma história diferenciada. Podemos, sim, construir juntos o futuro melhor. E que esse futuro não depende de mim, não depende de você, depende de nós. E que nós juntos podemos. Tem uma palavra que eu gosto de dizer muito, e que é o verbo. O verbo, quando se faz presente na ação de ser, de poder, de acreditar, a gente vai longe. Porque a ação faz a diferença em todas as nossas vidas. Eu creio, mana. Rita, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que está sendo tão corrido para todos vocês. E ter compartilhado aqui na Assembleia Legislativa esse momento de bastidor, né, desse trabalho de vocês e agradecer. O estande da Assembleia Legislativa, ele está lindo, maravilhoso. As pessoas amaram estar aqui. Como qualquer outro grande evento, como você disse, tem os seus desafios. Mas missão dada foi missão cumprida. Muito obrigada. Eu que sou grata. Muito obrigada por esse momento. Obrigada a todos. Tá Legal, gente. É isso. Esse foi mais um episódio da nossa série aqui, Alepa pós COP30. Até a próxima. Até logo.